Oi, pessoal. Então, eu resolvi gravar esse vídeo. Hoje é dia 26 de junho. Eu vou repassar a minha dissertação. Amanhã, dia 27, eu vou defender minha dissertação na Escola de Formação de Professores e Humanidades da PUC Goiás. E eu tenho esse hábito de repassar o que eu fiz, né? E eu pretendo fazer isso com muita calma, trazendo muitas informações. Eu sei que eu vou ter 30 minutos só, então vai ser bem rápido, bem pontual, bem objetivo mesmo, só para apresentar ali um contexto geral, né? Então não vou poder perder tempo, né, trazendo muitas informações. Então esse vídeo, essa gravação é para repassar com calma, com tranquilidade, né, e trazendo o máximo de informações e detalhes possíveis para ficar algo bem completo, né, a respeito do que foi feito, do que foi produzido. Então, deixa eu começar. Eu vou começar. A apresentação vai ser amanhã, às 8 horas, na Escola de Formação. O meu mestrado é em Educação, na linha de pesquisa Educação, Sociedade e Cultura. O título da dissertação ficou, o título final, eu já qualifiquei há um mês, eu qualifiquei, agora eu vou defender, né, com a mesma banca. Foi uma qualificação bem tranquila e a defesa, acredito que não será diferente disso. Não pediram para eu mudar muitas coisas, o trabalho já estava praticamente pronto, estava bem adiantado. Então acredito que vai ser algo bem tranquilo, se Deus quiser. O tema final ficou, o tema final do trabalho ficou sendo os sentidos e significados da educação sexual e da sexualidade para estudantes e professores de escolas públicas. E essa foi a estrutura base da dissertação como um todo. Tem a introdução, 4 capítulos e a conclusão, ou as considerações finais, além da bibliografia. E aí eu começo aqui pela introdução. Falo a respeito, primeiro, do objetivo geral, que é apreender os sentidos e significados da educação sexual para estudantes e para professoras e professores do ensino médio em escolas públicas de período integral da região leste da cidade de Goiânia, Goiás. E, como objetivos específicos, apresenta-se 4 objetivos específicos, um para cada capítulo da dissertação. Então, o primeiro capítulo ele tem esse objetivo específico de apresentar o estado do conhecimento de produções acadêmicas relacionadas à educação sexual de jovens em escolas brasileiras entre os anos de 2015 e 2020. Então eu vou fazer aí um apanhado histórico dessas produções. Ainda vou falar um pouco melhor a respeito disso quando eu estiver apresentando o capítulo 1. Como que se deu isso, qual foi a plataforma, quais foram os termos utilizados. Vou falar um pouco também a respeito dessas produções que foram investigadas, né? O segundo objetivo específico, consequentemente para o segundo capítulo, está aqui como analisar as políticas públicas voltadas para a educação sexual no contexto escolar, de escolas públicas de período integral. Então tem-se aí algumas políticas públicas que a gente analisa. Analisamos também a LDB, os PCN e a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, como uma forma de entender como isso se relaciona com a temática da educação sexual e sexualidade nesse contexto escolar público. O terceiro capítulo tem esse objetivo específico de apreender os sentidos e significados da educação sexual e sexualidade para professoras e professores de escolas públicas de período integral. Então, contém-se núcleos de significação, especificamente com a fala desses sujeitos, para entender, para apreender esses sentidos e significados. E o capítulo 4, a gente busca apreender os sentidos e significados da sexualidade e educação sexual para jovens estudantes de escolas públicas de período integral. Então, capítulo 4 especificamente vai falar a respeito dos sentidos e significados dos jovens estudantes, das jovens estudantes ali, né? São núcleos de significação gerados a partir
dos relatos desse sujeito em questão. Problematização. A questão problema que essa dissertação buscou responder foi quais os sentidos e significados da educação sexual e da sexualidade para jovens estudantes e professoras e professores em escolas do ensino médio da rede pública de período integral na cidade de Goiânia, Goiás, Brasil. Essa foi a questão problema que a dissertação buscou responder, e eu resolvi trazer de maneira bem pontual, bem objetiva, alguns dados, algumas informações para a gente compreender um pouco sobre o porquê que isso é importante, o porquê que esta é uma problemática que a gente realmente tem que despender um pouco de tempo, despender um pouco de esforço para buscar entender e responder de maneira mais precisa, né? E aí eu trago aqui... Travou? Aí eu trago aqui alguns dados, né? A primeira tabela, só para entender um pouco melhor, essa tabela está bem mais detalhada, né? Essa e as outras também, elas são mais detalhadas na dissertação. Como eu não vou ter tempo para explicar tudo, para ter todos os dados, eu resolvi trazer ela de maneira mais pontual dessa forma. Mas essa primeira tabela aqui, ela fala a respeito das denúncias de violências sexuais físicas e psíquicas contra jovens de 15 a 29 anos, recebidas pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos entre os anos de 2020 a 2022. E quando a gente fala de violências sexuais físicas e psíquicas, nós estamos falando especificamente sobre estupro, exploração sexual, abuso e importunação sexual física e psíquica e assédio sexual. Na tabela apresentada na dissertação, tem-se lá as linhas e colunas dividindo bem certinho assim, o que é estupro, o que é exploração sexual, abuso, importunação física, psíquica e assédio sexual, né? E os anos eles são divididos por semestre. Tá? Então é primeiro semestre de 2020, primeiro segundo de 2020, primeiro e segundo de 2021 e primeiro e segundo de 2022. E os dados eles são respectivos para cada um desses períodos e para cada tipo de violência. E a gente percebe aqui uma crescente nesses dados, né? Uma crescente bem significativa, inclusive, considerando que os anos a partir do ano de 2021, a gente entrou no período da pandemia e em isolamento social. E ainda assim, esses dados de denúncias, eles tiveram um acréscimo aí com o tempo. Eu trago essa outra tabela também, que fala sobre notificações de violências registradas pelo SINAM contra jovens de 15 a 29 anos de idade no Brasil. Entenda que aquela primeira tabela era sobre denúncia, essa daqui é sobre notificações, tá? E quando a gente fala dessas violências registradas pelo SINAM, a gente está falando de violência sexual, de assédio sexual, estupro, exploração sexual e pornografia infantil. A diferença de notificação para denúncia é que qualquer pessoa, né, pode pegar o celular e ligar lá e falar, olha, estou denunciando aqui, né, porque eu fiquei sabendo de um caso assim de violência, né, violência sexual contra uma criança. Aí faz a denúncia, é aquela primeira tabela. No caso da notificação, uma pessoa leva uma criança num posto de saúde e lá o agente de saúde vai no atendimento identificar que aquela criança sofreu uma violência sexual. E obrigatoriamente esse agente de saúde precisa fazer essa notificação. Essa notificação é compulsória. Ele é obrigado a fazer isso. Então, nesse caso aqui, também é dividido, lá na tabela, na dissertação, está bem mais detalhado sobre o tipo de violência e o ano em questão. Mas a gente percebe aqui que esses registros de notificações, eles começam a crescer até 2019. Chega em 2020, começa a reduzir. E aí, de 2019 para 2020, de 2020 para 2021, começa a reduzir as notificações. Essas notificações, elas são registradas pelos agentes de saúde em caso de confirmação ou suspeita. Então, se o agente suspeitar que a criança ou o adolescente ou jovem ali
sofreu uma violência sexual, ele precisa compulsoriamente fazer essa notificação. Preencher a ficha, né, de violência e com várias informações e deixar lá registrado. E aí, em relação a essa queda aqui, eu particularmente não consigo afirmar que isso aqui foi uma redução, tá? Nessa quantidade de violências. Eu não posso dizer que essas violências reduziram nesse período. Particularmente, eu prefiro acreditar que isso aqui foi um aumento nos casos de subnotificação, ou seja, deixou-se de registrar pelo fato de estarmos em plena pandemia. Então, deixou-se de ir aos postos de saúde, deixou-se de fazer os atendimentos e, consequentemente, deixou-se de fazer os registros dessas notificações nesses casos de violência. Então, é isso que o site nos apresenta. Eu consegui pesquisar até 2021. Até 2021, o site apresenta para a gente, então foi isso que eu trouxe para cá, para a dissertação. E também coloco aqui essa tabela sobre o número de casos de pessoas vivendo com HIV notificados no SINAM, declarados no SIM, registrados no CICEL-Ciclom. Eu tenho aqui uma tabela muito completa na dissertação, que começa a partir de 1980 e vai de 5 em 5 anos até o ano em questão, né? Esse ano que nós estamos, né? O último ano que é apresentado pelo sistema. Então, vai 80, 85, 90, 95, 2000, 2010, 2005, 2010, 2015... e aí depois eu tenho outra tabela que vai 2017, 18, 19, 20, 21, que é o último ano a ser analisado. Então, o primeiro caso de uma pessoa que foi contaminada com o vírus do HIV foi em 1980. E em 2015 foi o ano que mais registrou-se novos casos de pessoas contaminadas com o vírus do HIV, chegando a um total de 41.519 novos casos de pessoas contaminadas com o vírus do HIV em todo o território brasileiro. Desse quantitativo, 27% representam jovens de 15 a 29 anos, que é um equivalente a 11.180 pessoas infectadas, né? Em 2021, eu tenho aqui um total geral de 35.246 jovens, total geral de pessoas infectadas, novas pessoas infectadas, tá? Pelo vírus do HIV, isso aqui em plena pandemia, viu? E de jovens de 15 a 29 anos, 8.479, o que representa 28% aí desse total geral. Então, quando a gente fala sobre essa questão problema, vou voltar lá. Essa questão problema, né? Quais os sentidos e significados da educação sexual e da sexualidade para jovens, estudantes e professoras em escolas de ensino médio da rede pública de período integral da cidade de Goiânia, Goiás, Brasil? Eu trago essas informações para a gente já começar a entender esse contexto de totalidade, de contradição e de carência e necessidade que é estudar sobre esse tema, estudar sobre essa temática, uma temática que é muito séria, que é muito espinhosa, que é muito polêmica. Então, eu já trago aqui essas informações para a gente começar a entender que, de fato, é importante, é necessário e é urgente falar sobre isso, sobre educação sexual. Né? Vamos lá, aqui, beleza. Sobre o método utilizado na escrita da dissertação foi o materialismo histórico dialético. Quando a gente fala de método, a gente entende método diferente de metodologia. O método é a perspectiva filosófica, né? Quando a gente fala de origem do pensamento filosófico, a gente pode identificar ali o positivismo, a fenomenologia ou o materialismo histórico dialético. Então, eu me localizo no materialismo histórico dialético como método de investigação científica sobre a perspectiva filosófica que vai me ajudar, vai me dar o pontapé inicial para conseguir pensar aquela realidade, para conseguir caminhar. E o interessante do materialismo histórico dialético como método de investigação científica são as categorias que eu preciso considerar na hora de escrever. Então, eu considero a historicidade como um aspecto científico na escrita dessa dissertação. Então, os aspectos históricos, eles são muito importantes para a gente.
A história ela é considerada um aspecto histórico na escrita da dissertação. Então, a gente olha para a realidade que está sendo investigada e considera esses processos históricos, considera o que foi feito, quem fez o que foi feito, quando foi feito, e considera que, de fato, esses processos históricos impactam a realidade, aquela realidade na qual o sujeito está inserido. A questão da totalidade, da mesma forma. Se eu estou estudando escolas públicas de período integral na região leste da cidade de Goiânia, então eu preciso entender que essas escolas estão inseridas em contextos que são impactados pela política, pela economia, pela cultura, e por outras instituições também, e por outras pessoas também, por outros aspectos da vida. A escola ela não está desconectada. Né? Eu não considero que a escola está desconectada de todo o resto. Eu não posso fazer isso na investigação. Então, eu preciso considerar que a escola está inserida em um contexto e que esse contexto precisa ser considerado, né, um contexto que dialoga, né, que é dialético, que troca ali com o meio que ele está inserido. E eu considero também a contradição na hora de fazer essa pesquisa, a contradição no sentido de que é tudo muito contraditório. Olha as tabelas que eu acabei de apresentar, é tudo muito contraditório. São dados apresentados que apresentam um contexto de contradição. E isso é mais uma prova de que a escola ali, o sujeito, os jovens, o ambiente escolar está inserido em um contexto de contradição a todo momento. E esse esqueminha que eu coloquei aqui de tese, antítese e síntese representa bem a ideia da dialética como método de investigação científica. O que vem a ser isso aqui? Né? As teses são as verdades. Olha, eu tenho uma verdade aqui, então eu tenho uma tese. Toda tese ela é acompanhada de uma antítese. A antítese é a negação dessa tese, então ela é a não verdade. Né? E, necessariamente, essa tese e essa antítese, elas vêm brigando uma com a outra a todo momento, na chamada luta de contrários, até se formar uma síntese. E essa síntese, que é o resumo dessa luta de contrários, com o tempo se torna uma nova tese, que necessariamente terá a sua negação, e que haverá também a luta de contrários até haver uma nova síntese. E com o tempo essa nova síntese vai se tornar uma tese que é diferente da primeira, e assim sucessivamente. Né? Sem haver um momento em questão no qual não haverá mais tese, antítese e síntese, e esse processo não haverá mais, não. Então, de acordo com essa perspectiva, é assim que funciona o processo dialético. Né? Há verdades, e essas verdades são acompanhadas das suas negações, e a luta de contrários, né, uma com a outra, vem formando novas sínteses que, com o tempo, tornam-se novas teses que são diferentes das primeiras. Essa é a perspectiva do materialismo histórico dialético. E eu preciso me localizar também na teoria vigotskiana. A teoria vigotskiana é utilizada como a teoria base fundamental para a estruturação dos conceitos que são adotados na dissertação como um todo. Então, quando a gente fala de sentido e significado, nós estamos falando de sentido e significado partindo de Vygotsky. Isso também é muito importante para a gente. A fala ela é viva, e ela é carregada de verdade. A gente precisa considerar a fala do sujeito que está sendo investigado como sendo cheia de sentido e significado, e ela é muito cara para a gente. Né? Tudo é muito valioso para a gente. Daqui a pouco eu vou mostrar os núcleos de significação, e aí a gente vai ter um pouco disso, um pouco dessa sensação de como que é essa fala do sujeito. E ainda na introdução eu falo sobre sentido e significado, trago ali os conceitos de sentido e significado. É importante para a gente também pensar um pouco sobre pensamento e linguagem, essas instâncias psicológicas superiores dos seres humanos, né, que são únicas dos seres humanos. Também conceituo isso, pensamento e linguagem, sentido e significado, para a gente ter um pouco mais de conhecimento e se aprofundar aqui no sentido e significados da educação sexual e da sexualidade para esse objeto em questão. Bacana? Em relação à metodologia, aí sim, método é diferente de metodologia, porque o método é a perspectiva filosófica, a metodologia é o modus operandi,
é como que aquilo acontece, como que aquilo se deu. Então, é o procedimento prático ali da pesquisa em campo. Então, foram investigadas 3 escolas de período integral localizadas na região leste da cidade de Goiânia, Goiás, Brasil. E nessas investigações foram entrevistados 9 professoras e professores e 23 jovens estudantes do primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio. Não foram investigadas professoras e professores que davam aula em outras turmas que não fossem o ensino médio, nem estudantes que não estudavam em turmas ou em anos que não fosse o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Né? Esse foi o objeto de pesquisa em questão. Então, o que eu de fato quis investigar, o que eu quis pesquisar, foi ensino médio. Né? Não, dentro da educação básica, o foco foi o ensino médio. E foram entrevistas semi-estruturadas que foram utilizadas nessa pesquisa. Não foi questionário, não foi pesquisa de campo, não foi pesquisa documental, não foi pesquisa bibliográfica. Houve sim uma pesquisa bibliográfica, que foi o estado da arte, o estado do conhecimento, mas tem-se essa parte aqui que foi de fato uma pesquisa de campo com entrevistas semi-estruturadas. E essa pesquisa ela foi submetida no Comitê de Ética da Universidade e gerou-se os termos de assentimento livre esclarecido e o termo de consentimento livre esclarecido para todos os sujeitos investigados. Então, para quem tinha acima de 18 anos, bastava assinar o termo de consentimento livre esclarecido. Para quem tinha até 17 anos de idade e foi entrevistado, precisou assinar o termo de assentimento livre esclarecido e levar para o pai, para a mãe ou para o responsável o termo de consentimento livre esclarecido de que o seu filho, a sua filha, ou a criança ali em questão, o jovem em questão, a jovem em questão estava participando daquela investigação. Então, para quem eu entrevistei que ficou me devendo o termo de assentimento e o termo de consentimento, eu tive que descartar, ou para quem não fez, não me entregou, eu não considerei na dissertação, né? Então, foi um total de 32 pessoas entrevistadas. Num primeiro momento eu havia proposto 40, não deu certo, né, por isso, porque nem todo mundo que eu entrevistei cumpriu com a parte ética, com a parte burocrática do trabalho. Então eu tive que simplesmente desconsiderar essas entrevistas, tá? E, então, no sentido legal, ela está bem assegurada. Sobre a sistematização e análise, foi utilizado os núcleos de significação. Os núcleos de significação é um procedimento de sistematização e análise do material coletado, das falas identificadas ali, e consiste em gerar esses pré-indicadores, que são as transcrições das falas dos sujeitos. Né? Nesse caso, pelo volume de falas, eu identifiquei ali mais de 400 páginas de transcrição. Então, foram 32 entrevistas, todas as entrevistas são gravadas, tá? Não são filmadas, são gravadas, o áudio são gravados e eu transcrevo depois quando chego em casa. Só eu tenho acesso, eu e o meu orientador, né, temos acesso a esses áudios e as transcrições também. Né? Deu mais de 400 páginas e a gente utiliza essas páginas, identifica elas como os pré-indicadores dos núcleos de significação. Os indicadores, que é a segunda questão a ser identificada aqui para a formulação dos núcleos de significação, é o que essas falas apontam. Né? Então, na hora de transcrever as entrevistas, a gente já vai identificando ali o que é que esse pessoal está falando, né? Está apontando para quê especificamente. Né? Então, isso são os indicadores dos núcleos, que ajudam a identificar os núcleos de significação, que já é a metodologia já bem avançada, né, dos núcleos em questão. Os núcleos já constituídos é a terceira e última etapa aí
desse procedimento, né, já estruturado. E é interessante que essas falas elas podem ser apresentadas por meio de similaridade, de complementaridade e de contradição. Então, uma fala similar à outra é uma fala que ela se parece mesmo com a outra. Então, quando eu entrevisto dois estudantes e esses dois estudantes falam coisas muito parecidas, né, aí eu considero como falas que são similares. Elas podem ser agregadas ali uma à outra para a gente fazer essa comparação. Há também falas que são complementares, né? Elas não se parecem, mas elas se complementam, né? Um traz algumas informações que o outro não traz, mas que complementa essa primeira fala, né? Elas também podem ser agregadas na formação desses núcleos. E também a gente pode agregar falas para constituir núcleos por meio da contradição. Então, um jovem apresenta uma informação e aí logo vem outro jovem e apresenta outra informação que é contrária à primeira. Então, essas falas elas podem se juntar para formar um terceiro núcleo também, né? Vale ressaltar que o método, que é o materialismo histórico-dialético, as entrevistas semi-estruturadas e os núcleos de significação estão de acordo com a teoria vygotskiana. Isso é importante ressaltar a fim de pontuar a questão em relação à questão da coerência epistemológica mesmo. Não faria sentido se essa pesquisa tivesse o método do materialismo histórico-dialético e fosse uma pesquisa exclusivamente quantitativa. Não faria sentido isso. Ou se tivesse um procedimento de sistematização e análise de dados que não tivesse em concordância também com o método, com a teoria utilizada. Então, a fim de ser coerente epistemologicamente, utilizou-se o método do materialismo histórico-dialético com entrevistas semi-estruturadas, com a teoria vygotskiana como sendo a principal teoria para nos ajudar na leitura dessa realidade, e os núcleos de significação como um procedimento de sistematização e análise do material coletado. E aí a gente parte para o capítulo 1. No capítulo 1 é apresentado o estado do conhecimento de produções científicas acerca do ensino da educação sexual e sexualidade no ambiente escolar. Tem-se alguns critérios para identificar a quantidade de produções ali que foi feita nessa pesquisa bibliográfica. Esta é a pesquisa bibliográfica que foi feita no primeiro ano do meu mestrado, que começou em 2021. Então, o site utilizado foi o catálogo de teses e dissertações da CAPES. Existe uma plataforma, essa plataforma da CAPES, é uma plataforma oficial que contém ali teses e dissertações e trabalhos, e foi feito um recorte do ano de 2015 a 2020 na área das ciências humanas e na pequena área da educação. Buscou-se por termos ali, jovens, sexualidade, educação sexual e educação sexual na escola, para investigar o que já foi produzido e o que contém ali naquele site. Então, quando utilizou-se esse termo jovens, encontrou-se 1098 produções. O termo sexualidade encontrou-se 211 produções. Educação sexual, 50 trabalhos, e educação sexual na escola, nesses termos aqui, não encontrou nenhum trabalho. E aí, a gente utiliza também, depois de fazer essa primeira busca, critérios de inclusão e exclusão para que a gente possa selecionar melhor essas investigações que foram analisadas, né? E aí, utilizando esses critérios de inclusão e exclusão, o que é que vai ser considerado na hora de analisar um trabalho ou não. Então, submetendo aí esses trabalhos nesses critérios, eu não trouxe para cá esses critérios, porque senão ia ficar muito carregado, ia ficar muito cheio, não teria tempo suficiente para falar sobre isso. A gente chegou aqui em 2 investigações. Todas essas 1098, 211, 50 aqui, elas são, de fato, lidas assim, leio o título. Se eu vejo que aquilo ali pode ser enquadrado ali dentro dos critérios de inclusão, eu leio o resumo. Pelo resumo, a gente consegue saber se ele vai ser enquadrado ou não como uma investigação a ser lida ou não no trabalho. E aí, se eu ainda fico com a pulga atrás da orelha, eu baixo o trabalho e tenho que ler o trabalho até eu ter certeza que aquilo ali ele vai fazer parte ou não dessa pesquisa, né, desse recorte. E aí, no final, a gente encontra aqui 12 investigações, sendo 10 de mestrado e 2 de doutorado.
E essas investigações apresentam alguns resultados, né? O primeiro é que essas investigações, de todas as 12 que foram analisadas, apenas uma identifica qual que é o método utilizado, né? Tem uma autora que identifica que o método utilizado é o materialismo histórico dialético, também na pesquisa dela. As demais 11 não identificam qual é o método utilizado. Elas de fato, identificam qual que é a teoria, a teoria base, né? Como eu identifiquei a teoria base do meu trabalho é a teoria vigotskiana. E, ok, elas também identificam isso. A teoria base do meu trabalho é o feminismo, é a teoria Foucaultiana, é a teoria adorniana, enfim. Mas, em relação ao método, que é diferente, que é a perspectiva filosófica, apenas uma dessas investigações identificaram. Em relação à metodologia utilizada por elas, é bem diverso, bem diverso mesmo. Existem ali entrevistas, questionários, pesquisas etnográficas, observação participante, grupos focais, então elas são bem diversas em relação a isso. E vem das regiões sul e sudeste do Brasil. Né? Não tem produções que vêm da região centro-oeste, norte ou nordeste, apenas das regiões sul e sudeste do país. E elas falam sobre temas relacionados à educação sexual e sexualidade de jovens estudantes, elas falam sobre heteronormatividade, diversidade sexual no ambiente escolar, falam sobre ética e norma em sexualidade, falam sobre gênero, sobre corporalidade, HIV e AIDS e sexualidade e psicanálise. E é interessante fazer esse trabalho, essa pesquisa inicial bibliográfica, antes de ir a campo, porque a gente consegue identificar algumas lacunas que podem ser trabalhadas, que podem ser utilizadas para a construção da pesquisa em campo. É por isso que é importante fazer uma pesquisa bibliográfica para saber o que é que já foi feito, o que é que já foi pesquisado antes de ir a campo. Então, identifico aqui escolas de período integral não foram investigadas nessas produções, né? Só eram investigadas escolas de período regular. Né? Por isso que optou-se em estudar escolas de período integral nessa dissertação. E, além disso, não haviam produções da região centro-oeste do Brasil relacionadas a esse tema, a essa temática. Né? Naqueles moldes de pesquisa. É claro que há, né, eu sei que há pesquisas sobre a temática na região centro-oeste, mas dentro dos moldes de pesquisa que foi identificado no catálogo de tese e dissertação da CAPES, de 2015 e 2020, naqueles moldes lá que eu coloquei não havia. Então, isso foi também uma justificativa para pesquisar o que foi pesquisado. Vamos lá, capítulo 2. O capítulo 2 ele fala sobre políticas públicas em educação sexual no Brasil. E eu tenho aqui, primeiro, eu trago algumas previsões, que principalmente fala a respeito do currículo. Achei importante falar sobre isso, porque eu falo bem brevemente, bem rapidamente sobre a LDB, que é a Lei 9.394 de 96, que deu condições para a formulação dos parâmetros curriculares nacionais, ou os PCN. Os PCNs eles têm uma data que gira em torno de 96, 97, 98. Então, nas referências tem aí essa variação nas datas. Né? Dependendo do documento que a gente está analisando, a gente encontra PCN de 96 e PCN de 98. Essa foi a referência que eu utilizei no trabalho. E utilizo também a Base Nacional Comum Curricular. Faço uma análise bem breve da BNCC a respeito do que ela fala a respeito da temática da educação sexual na educação básica. E venho aqui com outras previsões também, previsões de políticas públicas em educação sexual. Então eu falo rapidamente sobre o marco teórico e referencial, que foi no ano de 2007, e tem seu objetivo de fornecer subsídios teóricos, políticos, normativos e programáticos que orientem a implementação de ações voltadas para essa saúde sexual e reprodutiva de jovens adolescentes e jovens. Então, esse marco teórico e referencial aqui não é uma ação que vai diretamente que é uma ação direta para a escola pública e para os jovens ali, mas é uma ação que oferece subsídios teóricos e políticos, normativos e programáticos que orientam a implementações de ações voltadas para essa saúde, para essa
voltadas para a saúde sexual e reprodutiva. Então, é mais como uma forma de capacitação para quem pensa a educação, né? Ok? Então, não é diretamente para os jovens, mas é para quem pensa a educação como um todo. Então, está focada em agentes de saúde, agentes de educação também, o marco teórico e referencial. Tem aqui o Programa Saúde na Escola, que é o PSE 2017. Eu achei interessante essa questão aqui, porque a adesão a esse programa é via sistema. E quem faz isso são os representantes municipais de saúde e educação. Então, quem indica essas escolas para participar desses projetos são os gestores, né? São esses gestores que pensam a educação, né? Que estão aí a serviço da comunidade. E não são todas as escolas que participam desse projeto. Vale ressaltar também que esse projeto não é focado em educação sexual somente. Tem uma parte que fala sobre educação sexual, mas tem-se várias outras, inclusive que fala sobre Covid, que fala sobre saúde bucal, fala sobre cuidados com o corpo, com higiene. Então, assim, são várias ações com foco em saúde na escola, não especificamente educação sexual. E tem-se também, eu cito também aqui a Lei 13.935, de 11 de dezembro de 2019. Dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica. Essa lei garante a presença de profissionais em psicologia escolar e serviço social, formando equipes multissetoriais para ajudar ali a identificar questões e serem trabalhadas. Então, com toda certeza, de alguma forma, esses grupos multissetoriais eles poderiam colaborar com a educação sexual em algum nível, de alguma forma, em algum sentido, colaborar com os objetivos da educação sexual, que é luta e combate contra a violência sexual física e psíquica, combate às infecções sexualmente transmissíveis e a gravidez indesejada na adolescência, né? E a garantia dos direitos reprodutivos e sexuais desses jovens também. Então, assim, vale ressaltar que nas 3 escolas que foram investigadas, nenhuma delas apresentavam essa equipe multissetorial aqui trabalhando e ajudando a pensar ali soluções, pensar ações para colaborar com a sociedade nesse sentido. Show, vamos lá. E aí, eu concluo aqui o capítulo 2 com 3 núcleos de significação. A importância desses núcleos de significação é descortinar a realidade dessas políticas públicas em educação sexual no ambiente escolar. Né? A gente já viu que existem ações, existem políticas públicas em educação sexual no espaço público, mas e aí, vamos descortinar a realidade dessas políticas públicas, como que acontece aqui. E além disso, de reforçar a necessidade de se planejar, de se desenvolver, implementar, avaliar e agir corretivamente quanto à elaboração de novas políticas públicas educacionais em educação sexual. Por isso que foi gerado esses 3 núcleos de significação, que são núcleos de significação que contêm as falas tanto de jovens quanto de professoras e professores. Então, esses são os 3 núcleos de significação que mesclam essas falas, esses dizeres, tanto de jovens quanto de professores. E aí tem aqui o primeiro. A gente escuta muitos casos de abuso, principalmente com as alunas. Esse é o nome do núcleo, tá? E foi um recorte de uma fala que eu trouxe para cá para identificar o nome do núcleo, porque ele aponta para isso que está sendo dito aqui por uma jovem que foi, uma professora que foi entrevistada. Então, lembra dos pré-indicadores, indicadores e núcleos ao transcrever as falas, né? Ao transcrever as falas e ter acesso ali aos pré-indicadores, foi se identificando ali os indicadores por meio dessas falas. Então, as falas apontavam para esse contexto. A gente escuta muitos casos de abuso, principalmente com as alunas. Então, eu fiz o recorte dessa fala, trouxe para cá e estruturei o núcleo de significação contendo ali relatos similares, contraditórios e complementares a esse daqui para formar o núcleo de significação. Então, são relatos da percepção docente sobre violência sexual na escola. Esse núcleo aqui em questão. Um segundo núcleo é apresentado no capítulo 2, as meninas ficaram revoltadas e fizeram um protesto. Esse relato partiu de um jovem entrevistado, e o núcleo ele diz respeito aos relatos de casos de violência sexual que envolveram a coletividade nas escolas
pesquisadas. Então, houveram casos de violência sexual que envolveram a coletividade, a comunidade escolar de maneira geral, e as meninas ficaram revoltadas e fizeram um protesto aqui, né, que foi a fala de um dos jovens entrevistados. Eu trouxe para cá para identificar o nome do núcleo. E um terceiro núcleo de significação que eu identifico, que particularmente me marcou muito como pesquisador, foi esse: não dei conta de gritar, porque ele falava que se eu contasse para alguém, ele poderia me matar. Esse aqui foi um relato de uma jovem. E o núcleo de significação em questão, ele apresenta relatos de jovens que sofreram violências sexuais físicas e psíquicas. E aí, durante as entrevistas, elas me relatavam, elas me contaram, e eu resolvi fazer um núcleo de significação só com esses relatos, né, só com esses dizeres. Então, das 32 entrevistas que eu fiz, tiveram 5 pessoas, 5 jovens, 5 meninas, que me relataram que sofreram violências sexuais, físicas e psíquicas, e eu resolvi montar esse núcleo de significação. Não só jovens, não só meninas, mas professoras também me relataram isso, que sofreram na infância, e contém nesse núcleo esses relatos. É algo bem chocante, algo bem impactante mesmo, mas eu acho que é fundamental que a gente fale sobre isso, que a gente exponha esse conteúdo. Vale ressaltar, eu acho importante falar que quando a gente fala assim, é importante a gente expor esse conteúdo, nenhum sujeito entrevistado ele é exposto. Quando a gente fala de entrevistas, os sujeitos eles ganham nomes fictícios, as escolas ganham nomes fictícios também. O trabalho, mais uma vez, ele foi submetido no Comitê de Ética da Universidade, então ele está respaldado pelo Comitê de Ética da Universidade. Nenhum jovem consegue ser identificado, nenhuma jovem consegue ser identificada, nenhum professor ou professora, porque eles recebem nomes fictícios. Então, quando a gente fala expor, a gente está falando de expor a realidade e não expor o sujeito que foi entrevistado, tá? No capítulo 3 da dissertação, é um capítulo que fala sobre educação sexual e sexualidade, os sentidos e significados para os professores, as professoras e professores dessa realidade. Então, contém apenas núcleo de significação, são 6 no total. E aí, da mesma forma, né, eu extraio lá fragmentos de fala das entrevistas para identificar o nome do núcleo. Então, os nomes dos núcleos, quem deu foi, na verdade, os sujeitos entrevistados. Né? Não tirei isso da minha cabeça. São as falas do sujeito. E aí, esse primeiro aqui, olha, as pessoas deturpam, acham que a gente vai ensinar as crianças a fazer sexo. Isso foi um fragmento de fala de uma professora. Quando ela estava argumentando a respeito do que é educação sexual para ela. Então, os sentidos e significados da educação sexual que é exposto nesse primeiro núcleo para professores e professoras. O 2. Sexualidade é uma parte constitutiva da pessoa. São os sentidos e significados do termo sexualidade para esses sujeitos investigados. O 3 é uma espécie de vacina contra a negação de direito. São os sentidos e significados relacionados à educação sexual no ambiente escolar. O que eles acham? Eles apoiam essa ideia? Eles são contrários a essa ideia? Né? E aí, quando perguntado a respeito disso, eles discorrem sobre isso, e eu retirei esse fragmento de fala para identificar o núcleo, e eles vão dialogando lá dentro daquele molde, lembra? De falas complementares, contraditórias e similares. Então, tem dentro de cada um desses núcleos aqui, tem essas três percepções de falas. Tá? O 4, sinto dificuldade, temos que nos preparar primeiro. Então, são sentidos e significados relacionados à capacitação e à formação docente partindo dos próprios docentes. O 5, para a Secretaria de Educação, todo mundo é virgem. Fala sobre a percepção de instâncias superiores, né? A BNCC e o livro didático. Como que esses docentes percebem essas instâncias superiores que pensam a educação? Como que eles percebem a BNCC relacionado ao tema, a temática da educação sexual? E o livro didático dá condições de trabalhar isso? E o 6, para chegar isso aqui na escola vai demorar muito tempo ainda. São sentidos e significados relacionados ao interesse de jovens na temática
e de docentes na capacitação. Então, na percepção dos professores e das professoras, os jovens têm interesse na temática da educação sexual? E ainda na percepção dessas pessoas, desses professores, desses docentes, como que é a capacitação? Eles têm interesse na capacitação docente relacionada à temática? Para que eles possam, de fato, contribuir ainda mais com esse tema sendo trabalhado de maneira transdisciplinar, cada um dentro da sua área de formação? É possível isso? É do interesse desse pessoal, né, ser capacitado? Então, esse núcleo fala especificamente sobre isso. E a gente vai para o capítulo 4. Capítulo 4, do mesmo jeito que o 3, né, sexualidade e educação sexual. Sentidos e significados para, aí aqui é diferente, para jovens e estudantes. Lá era só professoras e professores. Aqui é jovens e estudantes, tá? E nos núcleos de significação a gente tem 7 no total. Teve um a mais do que os professores. E da mesma forma, tem o nome do núcleo são fragmentos das falas dos sujeitos entrevistados. Então, primeiro, o jeito que você se vê e o jeito que você age. Eu achei muito interessante esse conceito. Foi uma jovem de 15 anos que falou isso. Né? Falou a respeito dos sentidos e significados do termo sexualidade para ela. Então, quando eu perguntei o que é sexualidade para você, ela me respondeu: é o jeito que você se vê e o jeito que você age. Para mim fez muito sentido. Por isso que eu resolvi dar esse nome aqui para o núcleo de significação em si. Né? Trouxe para cá assim. O 2, a gente acaba falando de educação sexual sem nem perceber. São sentidos significados sobre educação sexual na escola, né? E sobre capacitação docente, partindo agora de jovens estudantes. Então, como que os jovens estudantes veem a educação sexual na escola? Como que eles veem a capacitação docente em educação sexual? Será que os professores e professoras que ensinam estão capacitados? Isso pela perspectiva deles? Então, esse núcleo 2 ele fala a respeito disso. O terceiro, nós estamos em um momento de pandemia, mas mesmo antes de haver uma doença, já tinha a regra do toque físico. Esse núcleo em questão fala a respeito de gestão escolar e conteúdo programático partindo dos jovens estudantes. O que eles acham disso? O que eles pensam da gestão escolar? O que eles acham do conteúdo programático das escolas? Tá aqui. O 4, eu me sinto como se estivesse em uma bolha pequena que ia me afogando. Esse relato ele me impactou muito fortemente mesmo, porque é um núcleo que fala a respeito dos meios de pesquisa, como que esses jovens pesquisam para conhecer a respeito de educação sexual e sexualidade, e fala também sobre confiança em dialogar sobre a temática. Então, eles dialogam com quem? É com os pais? É na escola com os professores? É com colegas, com amigos, com familiares? É com quem? E aí teve esse relato aí. Eu me sinto como se eu tivesse uma bolha pequena que ia me afogando. E eu trouxe para cá porque durante o texto a gente vai perceber que aponta também para esse mesmo sentido outras falas de outras pessoas, de outros jovens. E os outros 3 núcleos, os menininhos olhavam para mim e falavam, bicha feia. É um núcleo que fala a respeito da percepção de si, de autoestima, de bullying e preconceito. Né? É o núcleo 5, também muito impactante, muito forte esse núcleo. E o 6 é meu maior medo, juro, contrair por um descuido. Núcleo que traz os sentidos e significados a respeito dos conhecimentos sobre as infecções sexualmente transmissíveis, sobre os métodos contraceptivos e como que eles aprenderam a respeito desse tema, a respeito dessas infecções e desses métodos. Então, tem essa fala aí, que é muito forte também, é cheia de significado, né? E sentido e significado, e aí ela foi o fragmento que eu identifiquei para nomear o núcleo. E o 7º e último núcleo de significação apresentado na dissertação é esse, né? São ensinamentos preciosos para todos, independente da idade, do conceito, da religião, etc. Fala a respeito do interesse desses jovens em aprender, em se aprofundar no tema, a respeito da importância e da relevância dessa temática na vida desses sujeitos. Então, são 7 núcleos. E a gente parte já para o final da dissertação, né? Já para a conclusão.
para as considerações finais. A respeito do estado do conhecimento, conclui-se que a educação sexual no ambiente escolar é irrisório. Então, as 12 investigações apontam para essa conclusão também. Essas 12 investigações concluem isso também, né? Eu estou concluindo aqui o que foi concluído com a pesquisa bibliográfica, com o estado do conhecimento. Tá? Então, o estado do conhecimento apontou para essa conclusão. As pesquisas investigadas dizem que educação sexual no ambiente escolar é irrisória. Essas pesquisas também, gente, eu achei isso aqui muito interessante, cara. Eles concluem que a internet é a principal ferramenta de busca de informações, né, de busca de conhecimento, tanto de jovens quanto de professores. Todas as 12 pesquisas falam sobre isso. Todas as 12 pesquisas identificam a internet como sendo a principal ferramenta de busca de informações relacionadas à educação sexual. Também não atende às necessidades dos integrantes nos processos educativos, de acordo com os autores e as autoras dessas teses e dissertações. A educação sexual, como está, não atende às necessidades dos integrantes dos processos educativos. E os espaços escolares, isso aqui é algo muito interessante também, que de maneira geral, né, as 12 investigações apontam que os espaços escolares podem servir como ambientes de normatização de estudantes pelas práticas pedagógicas ou pelas normas estabelecidas ali. Achei isso interessante também. Então, são conclusões que se chega ao analisar o estado do conhecimento. No capítulo 2, evidencia-se aqui documentos legais e políticas públicas que validam o trabalho em educação sexual no ambiente escolar público. Então, dizer que não existe nada, absolutamente nada previsto, isso não é verdade, né? Existem documentos legais e políticas públicas que validam esse trabalho, sim. Só que existe uma falta de continuidade na discussão e no aprofundamento dessa temática, né, nas demais etapas da educação básica. Principalmente quando a gente começa a falar sobre ensino médio. Me parece que tem ali, principalmente a partir do 8º ano, na matéria de ciências biológicas, uma parte muito clara, muito mais, com um enfoque muito mais claro, assim, muito mais pontual na questão biológica, na questão hormonal também, e que até dá uma certa abrangência para discutir sexualidade nos sentidos sociais e políticos, né, dentre outros. Mas com o tempo isso vai perdendo força, até chegar no ensino médio, que é ainda mais difícil, é ainda mais dificultoso de encontrar ali conteúdo, de encontrar informação para se trabalhar, né? Então, de maneira aprofundada, é difícil mesmo, né? Há falta de continuidade. E falando de falta de continuidade, a gente tem que falar também sobre capacitação continuada, né? Não tem uma previsão de capacitação continuada nessa temática, não. Capacitação docente, capacitação continuada docente, não compulsória, né? Não tem. E esses documentos, muitos deles, quando a gente fala lá nos parâmetros curriculares, por exemplo, existem termos ali que são utilizados, termos e expressões que são muito em desuso, muito desatualizado mesmo, como, por exemplo, DST, não é doença, é infecção, como, por exemplo, chamar o documento de temas transversais em orientação sexual. Essa agora quem está falando sou eu, Daniel, como pesquisador. Isso é errado. Chamar de orientação sexual é um equívoco, porque dentro da sexualidade humana, a orientação sexual é um dos aspectos. Então, na minha opinião, eu acredito que deveria chamar temas transversais em educação sexual. Eu acho que é mais coerente se fosse dessa forma, mas o documento insiste em chamar em orientação sexual. Ainda no capítulo 2, os núcleos, né? O que se conclui com os núcleos do capítulo 2? Aqueles 3 primeiros lá que eu apresentei. Eles apontam para contextos de violência diversa e necessidade da realização de ações com foco em educação sexual. Isso é um fato, isso aí fica claro nos 3 núcleos. Quão violentos e diversos são esses contextos, e contextos de carência mesmo, e de necessidade na realização de ações com esse foco em educação sexual. Isso aí fica muito perceptível nesses núcleos. Depois que
É identificado ali nesses núcleos também que é possível desenvolver ações com foco no combate à violência e à prevenção da gravidez indesejada e ISTs no ambiente escolar público. É possível fazer isso, sim. É muito possível fazer. Tanto é que existem professoras que relataram, olha, a gente já fez ações aqui, uma professora de artes, a Kurenai fez um trabalho de artes lá, dentro de uma sala, colocou varal com um monte de roupas lá, de mulheres de todos os tipos, de crianças, de bebês, e aí a sinopse era falando sobre a roupa das mulheres que foram violentadas, né? A roupa que elas estavam utilizando quando foram violentadas. Então tinha roupa ali de mulher de tudo quanto é jeito. E nesse trabalho que foi feito nessa escola, os alunos entravam ali e iam ver, né? Iam ver essas roupas. E conseguiu-se, por meio desse trabalho, identificar ali alunas que estavam sofrendo violência sexual ali, naquele ambiente escolar. Né? Então, esses núcleos comprovam que é possível desenvolver ações com esse foco de combate à violência. E que se faz muito necessário também, é muito fundamental que as famílias desses jovens e outras instituições da escola também se envolvam nesse trabalho. Por que é importante que isso aconteça? Porque a escola não está desconectada da sociedade como um todo. É importante falar sobre isso. A escola faz parte da sociedade, ela não está à parte dela, ela faz parte da sociedade. É um agente social. Então, ela precisa ser integralizada e integralizar com outras, e dialogar com outras instituições, como a família, como outros órgãos também, que possam colaborar com esse combate à violência, que possam colaborar com a prevenção e ao combate, né, à violência e a tudo que há de ruim, né, relacionado a essa temática. Isso porque a escola sozinha não dá conta, ela não resolve completamente essa problemática existente, ela não dá conta, falta recurso, falta condição material objetiva para a escola. Então falta um monte de coisa. A escola, mesmo que seja uma escola de período integral, mas o tempo que os jovens passam ali dentro, ele não é suficiente. De fato, eu entendo que as pessoas fora da escola têm uma vida, têm toda uma vida. E a escola não dá conta. Né? Essa é a conclusão. A escola não dá conta de resolver, por isso que precisa integralizar ali famílias de jovens e outras instituições além dela. No capítulo 3, uma conclusão que eu chego aqui é que a necessidade de formação continuada não compulsória. Isso aqui fica muito claro nas falas dos professores. Nenhum professor e nenhuma professora entrevistada relatou nessa pesquisa de mestrado que foi bem capacitado, foi bem preparado para ensinar a respeito de educação sexual, para entender e ensinar e preparar e saber lidar com situações diversas dentro de sala de aula e na escola, na função de professor ou professora. Nenhum identificou que sabia lidar, né, que foi bem preparado, que foi bem preparada para isso. Nenhum. Então, essa formação continuada, ela deve ser não compulsória, não pode ser compulsória, não, é obrigado, ser obrigado a se capacitar nesse sentido. Eu acho que não é muito bem assim, né? Como a educação sexual é um tema transversal, então não são todos e todas as professoras que vão querer aprender e se aperfeiçoar nesse tema. Né? Como eu entrevistei alguns que não concordavam que isso fosse, de fato, uma temática a ser trabalhada dentro do ambiente escolar. Então, tudo bem, você não é obrigado a fazer isso. Então, você não precisa necessariamente ser capacitada para ensinar sobre educação sexual, né? Outra coisa, agora, se isso aqui é não compulsória, tem alguma coisa que é compulsória, que são essas denúncias compulsórias em casos de suspeita ou confirmação de violências sexuais físicas e psíquicas. Então, independente se lá no ambiente escolar aquele professor ou aquela professora ele é capacitado ou não, em casos de suspeita ou confirmação de violências físicas ou psíquicas, é necessário fazer uma denúncia, sim. É necessário denunciar, sim. Né? Independente da família, independente da jovem ou do jovem, identificou uma suspeita ou uma confirmação dessas violências sexuais físicas ou psíquicas, tem de fazer a denúncia. Tem de fazer a denúncia. E aqui eu trago também
Concluo também a importância da presença de equipes multissetoriais, tanto de psicologia quanto de serviço social. A lei garante isso. Nenhuma escola apresentou essa equipe multissetorial. Nenhuma escola apresentou a presença de psicólogos escolares ou de profissionais em serviço social. Nenhuma escola apresentou isso. Então, isso aqui é muito sério. É muito sério, né? E, de alguma forma, essa equipe poderia contribuir, né, com esse combate às violências, com a compreensão desse contexto. A complexidade e contradição expressa de maneira tão perceptível nas escolas pesquisadas refletem o contexto do país como um todo. Ou seja, quando se fala sobre complexidade, sobre contradição, sobre violência, a gente não está falando exclusivamente da escola, do ambiente escolar, tá? Nós estamos falando do contexto do país como um todo, tá? Porque a escola também é sociedade, a escola faz parte das instituições ali sociais. Então, isso só reflete esse contexto geral, esse contexto de totalidade do país. Falta de condições materiais objetivas dificulta e impede o trabalho em educação sexual. Tá? Não só o trabalho em educação sexual, na verdade, mas o trabalho docente geral, assim, nessas escolas. Né? E aí eu quero dar meu testemunho, quero falar como que foi essas entrevistas. Estou entrevistando aqui alguém, entrevistando um professor aqui, aí olha para cima e fala assim, nossa, a gente precisa sair daqui, senão vai cair aqui em cima da gente, vamos procurar outro lugar. Aí vai para outro lugar, nossa, a gente não pode ficar aqui porque vai ter aula. Aí procura outro lugar, não, a gente não pode ficar aqui porque vai bater o sinal, os meninos vão sair para o recreio, vai vir todo mundo para cá. Não, onde que a gente pode fazer essa entrevista, pelo amor de Deus? Não, vai lá para o estacionamento. Estacionamento lá longe, lá no meio dos carros, lá, sem mesa, sem cadeira, sem nada. Lá vocês conseguem fazer essa entrevista. Não, então vamos para lá. Se é para lá que a gente vai ter paz e conseguir fazer a entrevista até o final, então vamos para lá. E aí lá a gente consegue terminar. Então, olha a falta de condição material objetiva. Olha que constrangimento, né, para um professor, para uma professora, para um aluno, aluna, para mim como pesquisador, tá dentro da escola, tá ali fazendo um trabalho sério, não tem um lugar, não tem um espaço, não tem uma quadra de esporte, isso foi identificado em todas as escolas. Não tem uma quadra de esporte bem estruturada, não ter uma biblioteca bem estruturada, não ter salas de aulas bem equipadas que sustentem a quantidade de alunos ali, não ter um refeitório adequado para lanchar, não ter um espaço para tirar a hora do recreio, né, do intervalo. Então isso é triste, né, triste. Dificulta, essa falta de condição material objetiva dificulta o trabalho em educação. E, por fim, assim, eu acho isso aqui importantíssimo, é importantíssimo concluir isso aqui. A educação sexual ela é importante e tem o seu devido lugar. Não pode ser menosprezada e muito menos supervalorizada. Então, a educação sexual ela tem o seu lugar. Ela não é mais importante do que língua portuguesa, do que matemática, do que ciências, do que qualquer outra disciplina. Ela tem o seu lugar próprio. Ela tem a sua importância própria. Então ela não pode ser simplesmente menosprezada, mas ela não pode ser supervalorizada também. A gente não pode pegar a temática da educação sexual e colocar onde ela não se aplica. Isso aí não faz um mínimo de sentido. Isso não é educar. Isso não é fazer bem ali a ninguém, na verdade. Né? Então a gente precisa considerar isso. Ela tem o seu lugar próprio, tem a sua importância própria. Não é nem mais nem menos importante do que nenhuma outra área de conhecimento. No capítulo 4, considerando que a sexualidade é um aspecto central da vida dos seres humanos, não pode ser negligenciada. Tá? Ela não pode ser negligenciada. Então não é só porque a gente está falando de jovens, nesse caso aqui, foi entrevistado jovens de 14, 15, 16, 17, 18 anos. Não é só porque a gente está falando desse público também que a gente vai negligenciar que é um público que não tem nada a ver com sexualidade humana. Não, a gente não pode negligenciar esse tipo de assunto para esse público que está sendo investigado. Estudantes se interessam pelo tema e gostariam de aprender ou conhecer mais. O capítulo 4 conclui isso. Né? Ele conclui isso. A gente consegue apontar para essa conclusão aqui a partir dos núcleos de significação gerados a partir das falas dos jovens e das jovens entrevistadas. Né? E eu concluo também, olha que interessante, como os pesquisadores lá
estado do conhecimento, concluíram que a internet era o principal meio de busca e informação, eu concluo no meu trabalho também. Olha só, internet, Google, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, todas essas formas de busca aqui, ó, buscas pela internet, são as principais formas de busca de informações relacionadas à temática da sexualidade e da educação sexual por parte desses jovens estudantes. A principal. Não é pai, não é mãe, não é professor, professora, não é colegas, não é nada disso. Não é livro didático, muito menos. É internet. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo com isso aqui. Né? Bullying e preconceito. Esse bullying e preconceito aqui identificado dentro do ambiente escolar, ele se relaciona principalmente com essas características físicas, as características físicas dos jovens, as partes dos corpos dele. Então, houveram muitos relatos de bullying e preconceito relacionado aos corpos, né, daqueles jovens ali, aos comportamentos, à personalidade e à classe social também. Então, esse bullying e preconceito, ele é diverso. Isso aqui cabe outra dissertação aqui dentro, né? Só para falar a respeito disso aqui. Mas, de maneira geral, aquele núcleo de significação lá que fala que a jovem falam que os meninos estavam chamando ela de bicha feia, né? Cabe aqui, ó, para essa conclusão aqui. E para a gente concluir, eu sei que essa pesquisa não vai mudar o mundo. De maneira nenhuma vai mudar o mundo, vai mudar completamente a realidade do que foi feito, do que foi investigado, aquela realidade que foi pesquisada. Mas, de alguma forma, eu entendo que ela pode contribuir com futuras pesquisas e desenvolvimento de políticas públicas também. Eu sou muito humilde, assim, eu sei que meu nome não vai estar ao lado dos maiores pensadores da educação, não vai estar mesmo, eu sei disso, mas eu não consigo também saber até quem essa dissertação vai chegar, até quem esses núcleos vão chegar, quem vai pegar e vai ler isso aqui. Então, de alguma forma, isso pode contribuir com futuras pesquisas, isso pode contribuir com o desenvolvimento de futuras políticas públicas em educação sexual, e eu deixo aqui o meu contato para quem quiser continuar falando sobre isso, para quem quiser ter acesso à dissertação na íntegra, me manda um e-mail lá e pede, que eu mando a dissertação, para quem quiser tirar alguma dúvida sobre como foi as pesquisas, para quem quiser continuar conversando sobre isso, pode me mandar lá um e-mail, danielmendes_14@hotmail.com, que eu sou bem fácil assim para responder, eu sou bem acessível, tá? De maneira geral é isso, tá bom?